Comentário sobre a questão da autoridade, né? Porque eles estão falando, não, porque nós, no final nós temos autoridade. Eles estão falando, não, alguns falaram isso, só que não é o que aconteceu. Claro que, veja, por isso, uma das razões que eu não quis pesquisar sobre esse tema, justamente, eu não achava razoável, porque eu já tinha pensado vários detalhamentos, eu não lembro de todos, mas vários detalhes sobre essa questão, se eles tinham autoridade ou não. Né? E já tinha até pesquisado um pouco sobre isso, mas não ali em questões finais. Mas em termos de possibilidade, eu já tinha pensado várias possibilidades. Né? Então aí que tá. Eles falam, não, porque nós tivemos autoridade. Então, mas eu nunca achei que vocês tinham autoridade. E no final, isso eu já sabia. Não, o pessoal que me atacou, pelo menos o pessoal que me confrontou mais diretamente, não tinha autoridade. Eles recebiam ou informação ou permissão de outra. Então isso sempre foi. Aí que tá. Por isso que eu falo que eu pensei em possibilidade. Então não é questão de, não, temos autorização por outro tipo de autoridade, por questões, vamos dizer, eventualmente até familiares ou outras coisas. Não, não era o caso. Não era isso. Porque no caso, o que sempre foi acreditado, e não adianta dizer, não, mas houve outro tipo de autoridade, não é o que aconteceu, não é o que. E nem é o que eu acreditei, porque eu não acreditei em outras autoridades. No caso, que nesse caso seriam paralelas. Né? Óbvio que uma das possibilidades é que eventualmente o contato de quem me atacou já fosse diretamente com a entidade que daí poderia passar de alguma forma a autoridade, mas aí teria que haver também a obediência e comportamento. Aí pode ser, mas é porque haveria de alguma forma qualquer contato, no caso com a entidade que eventualmente tivesse aí tivesse ou sugerisse essa obediência mínima. Né? Fora isso, não, o que também poderia acontecer é mesmo tendo contato, mesmo tendo obediência mínima ou aqui como eu falei com questão de identidade ou não, porque também haveria a possibilidade da necessidade da permissão eclesiástica. Então, aí abria para outras possibilidades, porque eles podiam obedecer, mas na igreja, uma possibilidade que não havia. As pessoas que me atacaram não tinham comportamento, que é isso que eu achava que era mais provável. Não tinham comportamento suficiente, alguém da igreja, eventualmente, teria que ter um comportamento, a obediência mínima, para depois passar a autoridade para outros, eventualmente, fazerem um ataque. Né? Mas teria que ter essa permissão prévia. Então é isso que, na verdade, então, essa questão da autoridade. Ela viria ou de entidade ou da igreja. Ou talvez até dos dois. Então não é questão, não, porque não sei, houve aqui critério familiar ou até outros critérios de algum tipo de vinculação espiritual que eu acho que não são bem desse jeito ou mesmo não funcionam. Outros critérios espirituais que eles estão sugerindo. Porque justamente, não é questão de não existe aqui de alguma forma influência, não, porque você não tem como fazer nesse caso, e a crença de qualquer autoridade fala, eu conferir a questão da igreja ou a questão da entidade. Então, não, porque teve algum critério de. Forçou que alguém exerceu algum tipo de, de autoridade, ou familiar, ou outras vinculações espirituais. Só que não pode haver critério de outra vinculação espiritual, porque nesse caso específico, em termos de filhos espirituais, você só pode criticar não por, uh, por qualquer tipo de vinculação, você tem que criticar por concordância com o conceito. Né? E pela obediência mínima, porque senão a entidade não tem como fazer essa permissão, a não ser que fosse pela questão da imagem, que também foi contabilizada. Então essa seria mais uma possibilidade. Ou mesmo a possibilidade de não ter autoridade nenhuma. Então você veja que tinha 4 possibilidades em fragmentações. Então eu falei, não, isso aqui para mim está muito complicado, eu prefiro não pesquisar. No caso, eu cheguei numa situação que o tema estava irrazoável para mim. Alguns dizem que isso talvez seja dar um passo atrás, mas é que para mim não. Eu não sei se é exatamente dar um passo atrás. Eu acho que eu discordo. Eu acho que eu trabalhei com o tema de maneira realista. E não, aí é que tá, e outra, eu não descaracterizando essa questão da autoridade, eu não deixei de falar ou pesquisar por medo. Não é que eu tive medo de falar, não vou pesquisar porque eu tenho medo de discordar dos caras. Não, eu teria coragem de chegar e sentar o pau. Claro que não. Eu tinha coragem de pesquisar. Porque a informação mínima já é que eles teriam autoridade, não por fala, ou até nem só. Não por obediência, porque poderia não ser o caso, né? Eu não sabia se eles tinham obediência mínima. A autoridade poderia derivar por imagem, eles poderiam não ter a obediência mínima, não ter autoridade para falar nada, não ter vontade de falar dos mandamentos, e mesmo assim dá a impressão que eventualmente eles querem falar dos mandamentos, porque caso eu falasse, de alguma forma o mérito ainda seria em parte deles. Não, o mérito não seria deles, mas pareceria que seria.
porque eu estaria fazendo a pregação por causa deles. Não, porque eu, nessa época eu já sabia de liberdade de divergência, eu já sabia que isso seria uma questão que a entidade poderia cobrar. Né? Então eu já sabia que a cobrança poderia ser feita dessa forma. Né? E daí com algum tipo de glória, entre aspas, para as pessoas que eventualmente não queriam que os mandamentos fossem pregados, mas que parecia que eles desejavam isso porque eventualmente teriam feito, no caso, a repreensão de uma coisa que eles não queriam que fosse feita. Né? Então passaria a glória e a imagem para eles parcialmente, né? Nesse caso. Então essa seria a questão. Né? E justamente, como eu já sabia dessa informação, agora, como eu já sei que isso minimamente aconteceu, eu não tenho medo de fazer a pesquisa, eu faria a pesquisa. Eu não fiz porque não seria a manifestação da minha personalidade. Esse argumento é verdadeiro, na época foi o que eu cheguei mesmo. Isso aqui não é a minha personalidade de fazer essa pesquisa, uma vez que há tantas fragmentações e há tanta complexidade nesse tema, de se tem autoridade ou não, pelas possibilidades que eu tinha pensado naquele momento. Eu sabia disso, eu podia fazer a pesquisa, porque já tinha a questão de que a imagem passaria para ele de alguma forma, mesmo eles não querendo que a pregação fosse feita. Eu sabia que essa era a resposta mínima. O grau de obediência deles não necessariamente era mínimo, mas a resposta mínima era essa. Uma parte da autoridade havia sido. E a autoridade para receber alguma glória já tinha sido passada. Então agora essa parte já passou. Então naquele momento eu já não tinha mais medo de fazer a pesquisa. E se eu recebesse a informação da pesquisa, sinceramente eu não teria nenhum medo de falar no canal, que eventualmente essa seria a questão. Talvez eles tenham autoridade, no sentido da imagem, ali eles não têm autoridade porque eles não querem falar dos mandamentos, mas eles vão receber alguma parcial glória porque eles falaram dos mandamentos. E aí vai um pouco pagar para eles nesse sentido, porque eles estão falando que os mandamentos têm que ser pregados sem ter obediência mínima para isso, então eles não querem, mas vai dar a impressão que eles querem. Então, tipo, eu não tinha medo de falar isso no canal. Só que eu achava muito exagerado. Mas por uma questão de razoabilidade. Não que eu não pudesse. Se for, como eu falei, pelo Alex, ou eu nem faria pesquisa, ou faria depois, faria em outro momento e tal. E mesmo a fala sobre essa informação no canal, de alguma forma dando autorização a mim, falando que só tem a imagem da cobrança, mas que isso é um benefício para eles, né? Mesmo falar isso no canal, para mim era meio exagerado. Naquela época eu teria coragem. Mesmo eu pensei esses temas no primeiro semestre de 2022, eu teria coragem de pesquisar e falar sobre isso. Então isso descaracteriza a questão da autoridade deles. Mas você fez porque medo com a questão da fala. Primeiro, a questão da fala só poderia vir se a repreensão deles viesse de entidade ou a igreja permitindo com alguém que obedeça lá. Eram as únicas possibilidades. Segundo, não era questão de medo de como eles falaram. Isso apenas atestava que eles tinham alguma autoridade. A questão do jeito de falar não refletia a questão de eu ter medo da autoridade, porque eu teria coragem de fazer pesquisa, teria coragem de falar isso no canal, achava irrazoável falar isso, fazer a pesquisa e falar sobre isso no canal, mas em algum momento seria feito. Naquele momento específico, no primeiro semestre de 2022, em que eu estava pensando já com toda essa planificação, no momento específico, eu teria coragem de pesquisar e falar. Eu não faria isso porque eu não acharia razoável. Não acho que seria razoável. Mas em termos de coragem teria. Agora a informação já estava discriminada. Agora por mim dava para falar, não tinha problema nenhum, não tinha, no caso ali, medo, que estão falando que é justamente o que prova que talvez essa questão deles falarem não tenha autoridade. Porque se fosse assim eu teria medo. No começo eu tinha medo, depois não tinha mais. No começo eu tinha medo de pesquisar sobre isso, depois eu não tinha. Ainda na continuação do tema, porque o tema não tinha fechado, quando eu fiquei sabendo dessa informação discriminada de que eles teriam autoridade por imagem, que vai passar uma glória para eles mesmo que eles não queiram, e mesmo que de alguma forma passaria a glória parcialmente, quando eu fico sabendo dessa informação, que isso era uma possibilidade, eu falei, não, mas agora isso já está caracterizado, eu não tenho medo de fazer a pesquisa. Né? E se fosse necessário falar a informação naquele momento, eu também não teria medo. Então eu não estou vendo. Não porque o jeito de fala, mas não é isso, porque a autoridade. A autoridade, eu falaria contra isso se eu soubesse da resposta. Não, mas aí você não pesquisou. Mas não foi por medo de vocês, eu achava errado pesquisar. Não era a minha personalidade pesquisar esse tema naquele momento. Não por medo de vocês, porque eu achava irrazoável. Poxa, olha quantas ideias eu consegui fragmentar, ou até pode fragmentar, não sei. Olha quantas ideias eu consegui fragmentar nesse tema. Era isso, não por medo desses caras, eu teria falado aqui. Já estava respondendo na época algumas coisas, né? Então, quer dizer, não era isso. Eu não falaria. O Alex não pesquisaria esse tema devido à complexidade.
E por isso eu achava irrazoável. Eles estão forcando, não, porque era autoridade. Não. E outra, a autoridade você derivava da igreja. Para mim, a tese mais provável é que derivava de alguém lá estar obedecendo. Daí falam assim, ah, não, mas outras pessoas, a autoridade... Não, não, não. Se vocês não usassem a autoridade da igreja naquele momento, a autoridade de vocês só poderia, de quem me atacou, só poderia ser por entidade espiritual. Então não tinha como, né? Mesmo a passagem da imagem teria que ser por entidade espiritual. Então nem... Não, alguém jurou ali. A autoridade de medo de falar. Ué, se fosse assim, naquela época eu teria medo de falar no canal, teria medo de pesquisar. E o medo já nem era tão grande porque a informação já tinha sido discriminada. Não tinha mais por que ter medo. Já estava caracterizado isso. Já estava caracterizado que eles receberiam alguma glória por imagem. Já estava caracterizado. Medo já não tinha mais. Não tinha. Só que eu não achava razoável. Não achava razoável trabalhar o tema. Não era uma coisa... Então é que tá. Acho que as pessoas justamente elas confundem. Né? Elas falam, não, tá com medo de nós? Não, por causa daquilo? Não exatamente. Era mais que eu achava exagerado. Era um tema exagerado. Eu achava exagerado ficar falando isso no canal, com detalhamento, com fragmentações. Olha quantas possibilidades. Não, pode ser por entidade e igreja. Pode ser só por igreja, eles não têm contato com entidade, não têm obediência mínima. Eu tinha pensado, até eu acho que outras possibilidades, eu não lembro agora, né? Mas eu fiz um detalhamento mais, naquela época, né? Até porque era mais preocupante, eu fiz um detalhamento mais cabal naquela época sobre o tema. E eu decidi não pesquisar, porque não representava a minha personalidade. E eu decidi. Se eu tivesse essa informação, eu decidi não falar no canal, porque não, é uma coisa exagerada. Olha a fragmentação, é um tema complexozinho, né? Talvez não difícil de entender, mas com várias ramificações. Eu falei, não tem porquê falar isso. É isso. Não, estão forçando uma situação de autoridade que não era isso. Fiz o complemento no canal.